Aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós, ó Deus, agora declaramos que o Senhor, ó Deus, é santo para sempre. A Tua palavra diz, ó Pai, que diante de Ti os anjos estão cantando santo, 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 dia e noite, Pai. Tamanha a Sua santidade. E nós agora, como Teu povo, Senhor, como família de Deus, como homens e mulheres que entenderam, Senhor, que o Senhor, só o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Nós também declaramos que só o Senhor é santo, santo, e declararemos que o Senhor é santo para sempre, todos os dias das nossas vidas. Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor tenha total liberdade no meio da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós queremos sair daqui nessa noite transformados pela Tua graça, cheios da Tua misericórdia. Nós queremos ser curados no corpo, na alma e no nosso espírito. Senhor, passeia no meio da Tua igreja, faz, Senhor, o sobrenatural. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então faz, Senhor, aquilo que está no Teu coração, porque sabemos que o Senhor veio trazer vida e vida em abundância. Enche-nos, Senhor, nessa noite, enche-nos com graça, enche-nos, ó Deus, com a Sua misericórdia, porque o preço já foi pago na cruz, aleluia. Mas hoje nós podemos declarar que só o Senhor é Deus, aleluia. Jesus, santo és Teu nome. Obrigada, Senhor, obrigada pela Sua misericórdia, obrigada pelo Seu amor, obrigada pela Sua presença. Senhor, nós queremos sair daqui, Deus, cheios da Tua graça. Oh Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, ó Senhor, em o nome de Jesus, aleluia. Dê a sua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia, a igreja pode se assentar, amém? As crianças podem ir, o discipulado, quem for dar a aula de discipulado também. Nós temos as pessoas que vão fazer o curso. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o projeto original. Domingo pela manhã passado, não hoje, domingo passado pela manhã, nós aprendemos uma verdade poderosa. Quem estava aqui ouviu que Deus já sabia, né? Então nós ouvimos sobre isso, que muito antes da medicina descobrir os benefícios do jejum, muito antes da neurociência estudar o cérebro, muito antes da psicologia compreender o impacto das emoções, muito antes da endocrinologia entender os hormônios, Deus já sabia. E nós ficamos falando sobre esse assunto e hoje nós vamos avançar um pouco mais. Amém? Abra sua Bíblia na terceira epístola de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, você vai achar lá as epístolas de João. Nós vamos na terceira epístola de João, capítulo 1, porque a terceira epístola só tem um capítulo. Nós vamos para o verso 2. São cartas pequenininhas. Diz assim, todos acharam? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então hoje
hoje nós vamos avançar um pouco mais, porque a pergunta não é apenas como Deus já sabia, né? A pergunta é: por que Deus estabeleceu esses princípios e deixou para nós? Aí você vai falar: nossa, eu perdi o da semana passada. Mas não tem problema, não é uma continuação, então você não vai ficar perdido. Nós vamos ver, né, de tudo que eu falei aqui, que nós já observamos na palavra, por que Deus se importa com o descanso? Por que Deus se importa com a alimentação? Por que Deus se importa com o domínio próprio? Por que Deus se importa com a oração? Será que tudo isso é apenas um conjunto de regras religiosas? Ou será que existe um projeto por trás de tudo isso? Pense assim: quando um fabricante cria uma máquina, ele também cria um manual, não é assim? Eu já falei para os irmãos que eu em casa, às vezes, dependendo do item, claro que eu não faço isso com liquidificador, que só tem um botão, não precisamos de manual. Mas quando é um item que tem muitos botões ou poucos botões, porque agora os controles de TV não tem botão, né? Então, às vezes, eu falo tanto para o Alexandre quanto para o Nicolas: vocês sabem como faz isso? Aí a pergunta do meu digníssimo esposo é: você leu o manual? Eu falo: não, por isso que eu estou perguntando para você, porque eu não li. E não adianta, gente, é um negócio esticado com 1000 pagininhas desse tamanho. Eu vou falar: não, prefiro que vocês leiam e resolvam, né? Então, nós temos o quê? Esse manual. Mas quando esse manual é ignorado, a máquina, no caso, eu estou falando da televisão, ela vai funcionar. Ela vai funcionar por algum tempo, mas aos poucos ela começa a apresentar falhas, não porque foi amaldiçoada, mas porque está sendo utilizada de forma incorreta, de forma fora para a qual ela foi criada. Então, a TV, no meu caso, se eu fico lá ligando, de vez em quando eu faço algumas coisas com os botões que nem eu mesmo sei o que eu fiz. Aí, ou eu desligo e ela volta, ou: Nicolas, pelo amor de Deus, dá um jeito na TV. Alê, pelo amor de Deus, o que você apertou? Eu não sei. Eu acho que eu deitei no controle, eu não sei. Entende? É igual esse reloginho. O Nicolas comprou, usou um tempo e depois ele me deu. Queridos, às vezes ele apitava, às vezes ele parava de apitar, às vezes ele tremia, às vezes ele parava de tremer. Eu entregava na mão dele e falava: olha, eu quero que ele faça isso, isso e isso. Mãe, pega o manual. Então, lê você o manual e me ajuda. E eles, 5 minutos, resolve, certo? Só que a Bíblia é o nosso manual. Nós não podemos terceirizar. E talvez esse seja o retrato da nossa geração. Nós nunca tivemos tanto conhecimento, nunca tivemos tanta tecnologia, tantos recursos, mas ainda temos muitas pessoas cansadas, ansiosas, deprimidas, inflamadas, obesas e emocionalmente exaustas, pessoas medicadas. Esse é o retrato da nossa sociedade, é o retrato da nossa geração. Antigamente, quando você falava de medicação, eram poucas pessoas. Hoje, a grande maioria toma muita medicação. A pergunta desta noite é: será que Deus tinha algo melhor para nós? E a resposta é sim. E a Bíblia chama isso de projeto original. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o projeto original. Então, nós vamos seguir alguns pontos sobre esse projeto original. Esse projeto que está no manual, que nós não podemos terceirizar. Eu terceirizo manuais de televisão, manuais de relógio, de celular. Isso aí a gente terceiriza.
Mas a Bíblia, eu e você não podemos terceirizar. Porque a hora que a coisa ficar difícil, eu não posso ligar para o meu marido e falar, resolva para mim. Eu não posso ligar para o meu filho e falar, eu não sei o que eu fiz. Percebe? O manual, que é a Bíblia, não dá para terceirizar. Por isso que nós vamos insistir aqui, desde o primeiro dia que nós estamos trazendo a mensagem, até o último dia nós vamos insistir, leia a Bíblia. 4 capítulos por dia você lê ela de Gênesis a Apocalipse em um ano. É difícil, não é não? Eu não entendo, não importa, leia. O Espírito Santo vai trazendo revelação aos poucos e ele vai te liberando camadas de conhecimento. Na primeira vez você não vai entender nada. Na segunda, o Espírito Santo começa a liberar uma camada de conhecimento. Na segunda, na terceira, na 10ª vez na Bíblia completa, você já está se aprofundando um pouquinho mais. E é isso. Então vamos falar o que a Bíblia nos deixou como projeto original. Número 1, Deus criou o homem para funcionar em harmonia. Em Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe algo extraordinário. Deus não criou apenas um corpo. Deus criou um ser integral. Deus foi cuidadoso, detalhista. Ele criou corpo, alma e espírito. E tudo estava funcionando de forma harmônica, em perfeita harmonia. O corpo para se relacionar com a criação, a alma para processar pensamentos e decisões, e o espírito para se relacionar com Deus. Olha que coisa linda! Desde a criação, Ele fez algo tão detalhado, tão minucioso. Deus pensou em tudo. Deus não deixou nada de fora. Hoje a medicina integrativa está descobrindo aquilo que Deus já estabeleceu lá desde o Éden. Que a ansiedade altera hormônios, o medo afeta o sistema imunológico, o estresse aumenta inflamações, traumas emocionais produzem sintomas físicos. Se você é da área de saúde, você escuta isso o dia todo. Não adianta olhar só o sintoma, porque senão a pessoa vai ser medicada. Precisamos ir na causa. E muitas vezes não é físico, não é biológico, é emocional. Irmãos, quando necessário eu mando carta mesmo, como terapeuta ortomolecular e nutricionista, para o psicólogo. Quando precisa, às vezes até como pastores, nós mandamos cartas. Porque é uma área que a pessoa precisa ser cuidado. O emocional. A pessoa precisa desse cuidado. Ai, olha, eu sou contra, desculpa. A Bíblia nos ensina a tratar do corpo, da alma e do espírito. Até certo ponto, nós como pastores temos um conhecimento, mas chega a certo ponto que já passa para alguém que tem que ser especialista nisso. E nós temos profissionais que são cristãos, profissionais que servem a Deus e que podem ajudar o povo de Deus. Lá em Salomão, Provérbios 17:22, Salomão disse isso, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como Salomão poderia saber disso há quase 3.000 anos atrás? Já pensou nisso? Salomão já sabia que a tristeza ia secar os ossos dele.
Hoje a ciência mostra que emoções crônicas negativas aumentam o cortisol, prejudicam a imunidade, alteram o metabolismo e aceleram processos degenerativos. Salomão resumiu tudo isso em uma única frase: o espírito abatido seca os ossos. Deus nunca separou aquilo que Ele criou unido. Então, olha só como Deus já deixou lá atrás, para que eu e você tivéssemos todo cuidado e atenção com o ser integral que Deus criou. Não adianta você orar e não cuidar da sua alma e não cuidar do seu corpo. Não adianta você ir lá na academia fazer horas de musculação e não cuidar da sua alma e não cuidar do seu espírito. Quando você começa a ler a Bíblia de ponta a ponta, o que mais você vai achar é equilíbrio. Equilíbrio. Não é tanto para o espírito, para a presença, mas também não é tanto para o fazer, para o corpo. É o equilíbrio das duas coisas. E é isso que Deus quer de nós. Deus criou o homem para viver em harmonia. E por que tantas pessoas vivem em conflito consigo mesmas? Já pensou nisso? Porque o pecado não afetou apenas a nossa relação com Deus, mas afetou a nossa mente. Quando o pecado veio, ele afetou tudo. Ele afetou tudo. Se você olhar, quando o homem pecou, afetou a relação que ele tinha com Deus, afetou a relação que ele tinha com a mulher, afetou a relação com a criação e inclusive a sua mente. E aí vem o nosso ponto 2. Ponto 1, então, é: Deus criou o homem para funcionar em harmonia. Ponto 2, Deus criou o cérebro para ser transformado. Romanos 12:2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Olha só o que Paulo está falando à igreja de Romanos, está falando com crente. Olha, amigo crente, você precisa transformar a sua mente para que você experimente a boa, olha que padrão lindo que Deus põe, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma escada, é uma subida. Cada dia nós somos transformados. Não, mas nisso eu sou perfeito. Mentiu, está em pecado. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nós nunca vamos fazer na excelência. Nós tentamos sim a excelência, porque o Senhor merece toda a excelência, mas nós não conseguimos, porque a perfeição é só o Senhor. Então todos os dias nós temos que entender que Deus criou o cérebro para ser transformado. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro era praticamente imutável, durante muitos anos. Mas a neurociência descobriu algo extraordinário: o cérebro muda. Ele cria novas conexões, ele fortalece caminhos utilizados repetidamente, ele se adapta, e hoje chamamos isso de neuroplasticidade. Paulo chamou isso de renovação da mente, percebe? Estava na Bíblia. Nós é que não demos conta, a nossa geração não deu conta que Paulo já falava sobre neuroplasticidade. Hoje nós ouvimos falar, hoje nós vemos na internet, hoje nós vemos no Instagram e achamos o máximo.
Só que eu e você já sabíamos disso há tempos. Mas nós nunca damos valor a quem? Ao manual. Nós não prestamos atenção. Nós sabemos que pensamentos repetidos criam caminhos neurais. Hábitos repetidos fortalecem comportamentos. Por isso, aquilo que alimentamos diariamente molda quem nos tornamos. Se alimentamos medo, nós fortalecemos o medo. Se alimentamos ressentimento, alimentamos o ressentimento. Se alimentarmos a nossa fé, nós fortalecemos a fé. Se alimentamos a esperança, fortalecemos a esperança. A palavra de Deus não foi dada apenas para informar, entenda isso. Ela foi dada para nos transformar. A palavra aqui transformado, utilizada por Paulo, vem da raiz da palavra metanoia, metamorfose. Não é uma melhora, é uma mudança de natureza. Nós temos que mudar. Se você está na igreja há 1 ano e não vê mudança na sua vida, tem algo de errado. Se você está há 5 e não vê nada, tem algo de errado, meu querido. Nós temos que mudar todos os dias. Hoje eu tenho que ser a minha melhor versão. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E o ontem que eu digo não é um ontem relevante, tipo ontem há 1 ano, mas ontem, sábado. Hoje aqui eu tenho que ser melhor do que eu fui sábado. Na minha casa eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, sábado. Amanhã eu tenho que ser a minha melhor versão, melhor do que eu fui hoje. Se isso não está acontecendo, se isso não está instalando em você todos os dias, melhore, transforme, melhore, é porque você não está lendo o manual. Você não está querendo ter uma vida transformada. Porque transformação dá trabalho. E nós fugimos do trabalho. Nós fugimos daquilo que nos custa. Quando a palavra do Senhor nos ensina que várias pessoas, tanto Abraão quanto Davi, deixaram claro: não darei eu ao Senhor sacrifícios que não me custem. E eu e você fugimos daquilo que nos dá trabalho. Transformação dá trabalho, dá. Mudar as atitudes dá trabalho, dá. Mudar a nossa alimentação dá trabalho, dá. Ter rotina dá trabalho, dá. Eu sei que eu lido com pessoas que não conseguem nem mesmo beber água. Se você não consegue controlar a quantidade de água que você bebe diariamente, desculpa, o que você controla na sua vida? Ai, doeu aqui na alma porque eu bebo 1 litro enquanto eu tenho que beber 3. Então é bom que doa na nossa alma, para que a gente passe a olhar que Deus não está querendo nos punir quando o nosso corpo grita. Mas nós não nos atentamos que Ele nos criou com corpo, alma e espírito. E eu tenho que dar amanhã, quando Jesus voltar, eu terei que prestar conta daquilo que eu fiz, não só com o meu espírito, mas eu terei que prestar contas daquilo que eu fiz com o meu corpo e com a minha alma. Ou você acha que você vai chegar lá, como diz o Alexandre, você vai vestir a roupinha de crente e vai subir, os anjos cantando, e você vai subir só a roupinha de crente? Não, meu querido, você vai subir com o seu corpo e com a sua alma, com a sua mente. E se você subir, você vai ter que prestar conta. É sério. Você leu o manual? Se você ler, você vai entender do que eu estou dizendo. A transformação da mente precisa produzir mudanças práticas, porque Deus criou leis que governam toda a criação. Então, número 1, Deus nos criou para funcionar em harmonia. 2, Deus criou o cérebro para ser transformado. 3, Deus criou leis que produzem colheitas.
Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A semeadura não é apenas espiritual, ela aparece em toda a criação. E a ciência moderna chama a atenção para algo chamado epigenética. Hoje nós sabemos que a alimentação, sono, atividade física, estresse, ambiente influenciam a expressão dos genes. Você acredita nisso? Você consegue modular o seu gene. Não vai mudar o seu DNA, mas lá naquelas ligações você vai trazer novas impressões lá. Nós não mudamos o código genético, mas influenciamos a forma como ele se manifesta. E que princípio é esse? Semeadura e colheita. Aquilo que repetimos diariamente produz resultados. Ninguém colhe saúde por acaso, ninguém colhe equilíbrio emocional por acaso, ninguém colhe uma vida espiritual forte por acaso. Primeiro plantamos, cultivamos e depois colhemos. Eu sei que eu lido com isso todos os dias. Eu coloco num grupo de acompanhamento assim: hoje, cuidado com as suas refeições, beba a sua água, descanse, respire e faça uma atividade. Todos os dias. Aí você fala: não, você está brincando. Não. Eu ponho outras coisas, ponho receitas, faço acompanhamento, troco a receita de fitoterápicos, dos manipulados, das vitaminas, eu faço tudo isso. Mas no grupo, todos os dias eu coloco: você já bebeu água hoje? Para quê? Para criar rotina. Se a pessoa não criar uma rotina, se ela não fizer todos os dias a mesma coisa, o cérebro dela não transforma, e aí ela pode fazer o que ela fizer. Ela pode fazer a bariátrica. Se ela precisar emagrecer, ela vai emagrecer e depois ela vai voltar dobrado. Por quê? Porque ela precisa transformar comportamento. Ela precisa aprender a cuidar do corpo que Deus deu. É igual na terapia. Você faz terapia, a terapeuta, a psicóloga, ela não fala para você o que você tem que fazer. Ela faz você criar conexões e você mesmo achar a saída. E muitas vezes você fala assim: nossa, eu estou pagando para isso. Para eu falar e ela falar: tá, mas o que você faria? Aí eu penso assim: ué, mas acho que eu faria isso. Você acha que é bom? Acho que poderia ser desse outro jeito. Qual dos dois você acha melhor? E aí você sai com uma resposta e você fala: cara, a terapeuta não fez nada, eu fiz tudo, mas ela fez a minha mente criar novas conexões com perguntas chaves. Ela trabalhou a neuroplasticidade. E a partir daí, toda vez que eu passar pela mesma situação, o meu cérebro vai lembrar do quê? Da frase da terapeuta. Você não acha melhor isso? Pronto. Meu cérebro entendeu e vai cumprir. Criança, como que a gente ensina a criança? É desse jeito, o cérebro está ali, limpinho. Aí a gente ensina o que significa não, a gente ensina o que é limite, a gente ensina a chupar no canudinho. É uma delícia ensinar a criança, porque o cérebro deles não tem nada. Então você vai ensinando, a criança vai pegando, aí eles fazem as coisas erradas só para ver, né? Qual que é o seu limite, se você dá risada ou se você dá bronca. Se você deu risada a primeira vez, já era. Aí a criança vai aprontar porque ela acha que te agradou. Mas se você fizer uma cara brava, a criança vai entender que não pode.
princípio: ninguém muda a vida em um dia, mas pode mudar a direção da vida em uma decisão. Essa é a diferença para nós que somos cristãos e para a pessoa que está no mundo tentando viver uma vida melhor. Ela vai se esforçar 10 vezes mais na academia, porque ela quer o corpo trincado. Nós queremos um corpo saudável. Não é assim? Nós queremos estar bem emocionalmente. Muitas vezes nós vamos sim precisar de tratamento psicológico, mas nós vamos fazer aquele período, nós vamos nos tratar, nós vamos cuidar, nós vamos aprender a lidar, enquanto o povo aí do mundo vai fazer terapia eternamente. Amém. Nós buscamos no Senhor a satisfação, e quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não precisamos de mais nada. Nosso eu começa a ser completo. E aí a gente consegue entender que Deus nos criou assim, para que nós cuidássemos de nós. Então, existe uma ferramenta que Deus nos deu para reorganizar o nosso interior e nos aproximar novamente dele. Ele deixou essa ferramenta, que é a oração. Então, número 4, Deus nos deu a oração como caminho de volta. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em vossos sentimentos em Cristo Jesus. Repare bem que quando você lê esse texto, ele diz assim, que todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, certo? Beleza. Com oração, súplica, ação de graças. E aí Deus vai te responder e vai fazer o que você pediu. Está escrito? Não está, porque não importa se Deus vai fazer ou não. Essa é a parte de Deus. A oração fala muito mais sobre eu e você do que sobre Deus. Entenda que Paulo diz aqui para Filipenses, igreja, olha, chega de Deus e apresenta. O que Deus vai fazer com isso, Ele já fez, Ele já sabe, Ele já entregou. Não vai mudar, mas isso fala muito mais sobre eu e você. Porque quando nós chegamos diante de Deus em oração, quer Ele faça, quer Ele não faça, quem muda na oração somos nós. A oração nos transforma. Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Daqui a pouco, quando você entra realmente em oração, numa rotina, e todo dia ora, você já não fala mais, Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, me transforma. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu preciso de Ti. Cuida da minha família. Eu já não mais aponto o dedo dizendo faz, mas eu falo porque eu preciso. Deus já sabe o que Ele vai fazer. A palavra dele já deixou tudo escrito. Disse, olha, eu tenho para vós caminhos de paz, caminhos que o farão prosperar e que te tragam paz. Ele já disse, olha, porque os meus pensamentos são maiores e mais altos do que o teu. Então para de pedir pequeno, porque eu tenho coisas grandes para você. Então a oração não muda a mão de Deus. Não vai fazer nada por mim e por você. Nada. Mas ela vai transformar o nosso interior. Ela vai mudar a nossa percepção. Porque aí eu já olho para o meu irmão e já não vejo mais aquela pessoa que me irrita profundamente. Mas eu consigo chegar aqui e ver o amor de Cristo. Eu consigo olhar para Ele e pensar as coisas que nos unem são muito maiores do que as coisas que nos separam. E eu já não olho mais para o meu irmão, aponto e falo assim, ai, mas esse defeito é insuportável. Eu olho para ele e falo, nossa, mas eu tenho um defeito feio de olhar o defeito do outro. Porque eu passo a me conhecer, eu passo a olhar para mim.
A oração e a presença de Deus tem que fazer isso conosco. Eu tenho que parar de apontar para cá, porque quando eu aponto para cá, tem 3 apontando para mim mesmo. E aí é porque eu não leio o manual, que a Bíblia diz que a gente não pode julgar. Percebe como Deus criou tudo lindo, tudo perfeito? Irmãos, eu falo assim, se você só pegar para se cuidar, você já vai ter um trampo. Você vai ter que se preocupar com a água que você bebe, com as horas de sono que você tem, com o que você enche a sua mente. Então você vai tomar cuidado se você vai ficar enchendo a sua mente de Instagram, de conhecimento vazio, ou se você vai ler bons livros, assistir bons documentários, boas séries, se você vai pegar bons cursos, fazer várias faculdades para encher a sua mente de coisas boas. Você já vai ter um trabalhão indo para a academia, fazendo caminhada. Você já pensou só para cuidar do corpo? Como já é coisa pra caramba? Aí vamos falar, cuidar da alma. Você vai ter que aprender a conversar com as pessoas. Você vai ter que aprender, olha, perdoar para você não ter ressentimento. Você vai ter que aprender a deixar para lá e não ter ressentimento. Você vai ter que aprender a cuidar da sua alma. Já é mais trabalho. Aí você vai falar de aprender ainda a cuidar do espírito. Você vai ter que ter uma rotina de oração. Você vai ter que ter uma rotina de leitura bíblica. Dá tempo, irmão, de cuidar da vida do coleguinha? Não dá, meu querido. É por isso que Deus deixou pra gente cuidar só da gente. Olha que Deus lindo. Cuida do teu corpo, cuida da tua alma e cuida do teu espírito, já basta. Mas quando a gente perde tempo cuidando da vida do coleguinha, algo em nós está com problema. Está com problema, irmãos. Pode olhar. Olhe para você. Hoje é noite de nós olharmos para nós. O que eu preciso fazer para melhorar? Porque Deus deixou um projeto. Ele deixou um manual. E agora o que eu faço com esse projeto? Com esse corpo? Com esse ser que Deus deixou para eu cuidar? Porque eu vou ter que dar conta. Vivemos numa geração marcada pela ansiedade. A neurociência demonstra que a oração sincera reduz a ativação excessiva dos mecanismos ligados ao estresse. A pressão arterial diminui, a frequência cardíaca desacelera, os níveis de cortisol tendem a reduzir. Mas olha só, esse não é o maior milagre da oração. O maior milagre não é reduzir cortisol, mas é aproximar o homem de Deus. Aleluia! É aproximar o homem de Deus. Porque o maior problema da humanidade nunca foi a separação, a ansiedade, mas foi a separação. O maior problema da humanidade nunca foi a ansiedade, mas a separação. Nosso problema maior chegou aqui. Quando oramos, eu até usei essa mesma fala semana passada de manhã. A mente desacelera. Pode reparar, a partir de hoje, repare na sua casa quando você for orar. Aqui na igreja, nós oramos, mas aqui é uma oração diferente, é uma oração que a gente sabe que o coleguinha está do lado, né? Então a gente não é tão sincero. Aqui, muitas vezes, a gente ora bonito, com palavras difíceis, porque a gente sabe que alguém está ouvindo. Mas na sua casa, lá no seu momento de oração, comece a reparar. A mente desacelera, as emoções se organizam, a alma encontra direção e o espírito encontra Deus. Pega um dia que você está bem cansado, bem abalado, bem triste e vai orar. Aí você vai falar, não consigo, eu choro. Eu choro também. Eu choro demais. Às vezes eu falo, Deus... Aí chora e limpa as lágrimas. Assou o nariz, porque aí já virou lágrima, né? Caquinha de nariz e aquela coisa, a baba, a choradeira. Aí eu me recomponho. Aí eu começo a falar. Quando eu saio desse momento de oração,
Parece que eu lavei a alma, parece que eu estou leve, parece que a coisa mudou. Não, às vezes nem muda, mas eu mudei, Deus me transformou, Ele fez eu ver que aquilo ali é irrelevante, perto de tudo que Deus já fez por mim. Pare, essa semana observe seus momentos de oração. Às vezes quando eu chego em casa, eu falo assim, às vezes a gente vai num lugar, vai no outro, vai num lugar, vai no outro, vai no outro, para o carro, pega Uber, sai do Uber, olha para ver se não esqueceu nada dentro do Uber, enquanto está fechando a porta, um monte de pacote. Aí você chega em casa, seu coração, não é assim? Às vezes eu falo para o Alexandre, nossa, hoje parecia que eu estava acelerado, a gente chega no ritmo acelerado. Aí às vezes eu paro e falo, não, tem que respirar. Irmãos, é sério, eu paro na porta da minha casa, deixo as coisas, respiro, falo, não, tem que desacelerar. Não tem porquê, por que essa correria? Por que essa pressão? Aí a coisa vai se acalmando. Ultimamente eu oro, eu falei para os irmãos, eu costumo orar à noite, que aí eu estou sozinha, estou mais tranquila. Eu já vou na oração já mais tranquila, porque a minha correria foi de dia. Então à noite eu já estou mais de boa. Mas ainda assim, tem dias que eu falo, Senhor, eu não sei o que falar. Eu ajoelho na cama e eu choro. Aí eu levanto e falo, Senhor, estou cansada. Acho que hoje eu vou dormir. E eu durmo, irmãos. Mas eu durmo em paz, sabendo que Deus, Ele diz na sua palavra que Ele ouve cada lágrima, Ele pegou, Ele ouviu, Ele entendeu o meu choro, Ele entendeu sem palavras, porque a Bíblia diz, ainda uma palavra não chegou à minha boca, mas o Senhor conhece todas. Então vá orar, seja sincero com o Pai. Senhor, estou cansado, estou bravo, estou triste, estou isso, não tem problema. Porque, irmãos, nós não estamos aqui para julgar uns aos outros. Nós estamos aqui para ser suportes. Nós estamos aqui para ajudar o outro a encontrar o Senhor e ser a sua melhor versão. Amém? Você quer ser sua melhor versão? Amém, irmãos? Amém. Você quer ajudar o próximo a ser a melhor versão dele? Porque é para isso que nós somos chamados. Não é para apontar, não é para criticar, mas é para ajudar o outro a desenvolver talentos, desenvolver dons, desenvolver aquilo que ele nasceu para ser. Ai, mas como que a gente sabe? Não sei. A gente vai testando. A gente tem que ir fazendo e deixando as pessoas fazerem. Como que eu sabia que eu fazia louvor? Sei lá, algum dia lá na minha infância alguém falou que eu podia cantar lá. Eu peguei o microfone. Minha mãe disse que com 2, 3 anos eu pegava o microfone na igreja do meu tio e eu cantava. Irmãos, eu não sei o que eu cantava. Eu devia cantar. Depois, passado um tempo, quando eu já era adolescente, eu participei de algumas bandas da igreja e estava tudo bem. Ah, mas como que você sabia? Sei lá, irmãos, as coisas foram acontecendo. E a vida é assim. Alguém olhou e falou, pode ser que se nós dermos uma oportunidade, ela vai se desenvolver, porque pode ser que ela tenha um talento. Não estou dizendo que você não tem que se preparar. Tem que se preparar. Para aquilo que você acha que tem talento, você tem que se preparar. Se você acha que você tem talento para louvar, para cantar, faça cursos. Faça aulas. Ah, eu tenho talento com um instrumento. Faça cursos, faça aula. É assim que a gente desenvolve. E com certeza, quando chegar aqui a audição, você vai ter uma oportunidade. Porque é isso que nós queremos, ajudar você a identificar aquilo que você faz. Porque é isso que Deus quer. Né? Por isso, continuando, apóstolo Paulo não prometeu ausência de problemas, mas ele promete algo maior, a paz de Deus guardando o coração. Quando você ora, o problema vai sumir? Talvez não.
mas a paz de Deus vai entrar no seu coração. Você está doente, você vai orar, às vezes vai sair a doença na hora, vai desaparecer, Deus vai curar? Pode ser que sim, se for para a glória de Deus, se Ele quiser. Mas pode ser que não, e você vai ter que procurar um médico, e está tudo bem, porque Deus vai continuar sendo Deus nos céus e na terra. O trono dele está lá, imutável. Mas a paz que Deus vai te dar, as portas que Ele vai abrir, a forma com que Ele vai te direcionar, é que vai transformar. Existe algo impressionante. O Deus que criou todas essas leis continua sustentando tudo o que criou. Então, ponto 5. Deus continua sustentando aquilo que Ele criou. Em Colossenses 1, 16, 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Em Hebreus 1, 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? A ciência explica mecanismo, Deus sustenta. A ciência explica impulsos elétricos, Deus dá vida. A ciência explica o funcionamento do coração, mas não cria vida. A ciência explica processos, mas Deus é que governa todos eles. Aleluia! O mesmo Deus que criou as leis que regem o universo, continua sustentando o universo. O mesmo Deus que te criou, que me criou, continua nos sustentando e continuará nos sustentando até que Ele volte. Amém? Vamos nos colocar em pé. Talvez você tenha chegado aqui pensando que precisava apenas de uma cura, mas Deus está falando sobre algo maior. Ele está falando de restauração. O projeto original não foi perdido quando o homem começou a comer errado, quando o homem deixou de descansar, quando o homem se tornou ansioso. O projeto original foi perdido quando o homem se afastou de Deus. Percebe? É exatamente por isso que Jesus veio. Jesus veio não apenas para nos levar para o céu. Jesus veio para restaurar o que o pecado quebrou. Aleluia! Ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa identidade, restaurar a nossa mente, a nossa alma. Jesus veio restaurar o nosso propósito. Quando nos aproximamos do Criador, começamos a experimentar novamente a vida como ela foi planejada. Por isso Deus nos chama a voltar à sua palavra, voltar à oração, voltar aos princípios, voltar à dependência, voltar ao Pai. Feche os seus olhos, que nessa noite eu e você possamos ter no nosso coração. Todos nós aqui precisamos ser restaurados. Todos nós precisamos de uma mudança. Todos nós precisamos retornar ao Pai. Porque não é uma coisa que a gente faz uma única vez, mas todos os dias nós temos que nos lembrar que nós temos que ser a nossa melhor versão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agora como igreja, Senhor, entramos na Tua presença e clamamos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque, Senhor, nós queremos entender o propósito para o qual nós somos criados. Nós queremos entender, ó Deus, qual foi o propósito maior pelo qual o Senhor nos chamou. Nós queremos entender, ó Pai, e aprender com o Senhor como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Senhor, nos ensina nessa noite de forma prática, Pai. Oh Deus, a buscar a Tua face. De forma prática, Senhor, nos ensina
a orar mais, a ter tempo de comunhão contigo, mas também, Senhor, a tomar decisões acertadas, renovando a nossa mente todos os dias. Nos ensina, Senhor, a sermos melhor no dia de hoje. Ensina-nos, ó Pai, a buscar sermos melhor no dia de amanhã, e cada dia que passa, Senhor, sermos a nossa melhor versão, porque o Senhor busca homens e mulheres que serão as suas melhores versões no dia a dia. Oh Pai, muitas vezes nós nos equivocamos achando que o Senhor quer que nós sejamos a sua melhor versão, mas Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é magnífico, mas o Senhor nos chama, Senhor, a transformação diária. Então nos ensina, Senhor, a cada dia, cada um de nós olharmos para nós mesmos, para o nosso interior, olhar, ó Deus, para as nossas misérias, Senhor, olhar para tudo aquilo que está dentro de nós. Oh Pai, nos ensina a tomar conta das nossas vidas e pararmos, ó Senhor, de olhar tanto para o nosso irmão, porque quando fazemos isso, Senhor, estamos indo, Senhor, contra aquilo que o Senhor diz. Oh Deus, que só o Senhor tem poder para julgar o próximo, só o Senhor tem poder para julgar o homem. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para nós todos os dias com carinho e ver aquilo que podemos fazer para chegarmos a uma versão melhor. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor tem no seu coração. Nos ensina, Senhor, a entender que todos os dias o Senhor quer nos transformar, renovando a nossa mente, Senhor, fazendo com que nós venhamos dar valor para aquilo que realmente tem valor. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história, renova-nos, ó Pai, ensina-nos, Pai, o projeto inicial do Senhor através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.